Boa tarde, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly aqui nessa segunda-feira, aí trazendo as últimas novidades para vocês sobre o Flamengo, que nessa aí quinta-feira enfrentará o Bahia pela Copa do Brasil, quarta de finais, segundo confronto aí, o Flamengo pode empatar, que vai se classificar aí para as semifinais. Nós vamos torcer aí para mais uma vitória do Mengão aqui. Já deixa aquele like se você é novo, compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para a pacote de notícias diárias do Flamengo. Também tem decisões pela frente, claro, é o Flamengo ainda disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e vivíssimo e com vantagem nas Copas, pelo menos na Copa do Brasil. Tudo certo por aí, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, beijo para as Mares, Spinelli também Pereira, abraço para o Marra, todo mundo sempre ligado com a gente nesse Sport Center. Hoje não tem chuva não, o sol está bem forte aqui no Rio de Janeiro, porque daqui a pouquinho vamos ter a apresentação do Gonzalo Plata, o atacante que o Flamengo contratou, estava no Al Nassr, então ele daqui a pouquinho vai estar chegando por aqui no Ninho do Urubu para ser apresentado oficialmente à imprensa equatoriano. Então é uma grande aposta do Flamengo, um atacante que joga pelos lados ali. Então a previsão é de 1 hora, mas deve atrasar um pouquinho, geralmente tem acontecido aqui no Ninho do Urubu. Quinta-feira tem o jogo contra o Bahia, Copa do Brasil. Jogo muito importante, o Flamengo venceu por 1-0 em Salvador, o jogo de ida, então pode até empatar esse jogo de volta que avança para a semifinal da competição. E há uma força-tarefa aqui no Flamengo para que os jogadores, alguns lesionados pelo menos, voltem a ficar à disposição do técnico Tite. E há boa perspectiva disso, especialmente depois da lesão do Pedro. Gabigol e o Arrascaeta, especialmente, e também o De La Cruz. Então esses três devem estar em campo na quinta-feira para defender o Flamengo depois de ter um período aí de recuperação. O Flamengo tem alguns jogadores em seleção brasileira, Fabrício Bruno e Gerson, também o Pulgar com o Chile e o Varela com o Uruguai. Esses jogadores jogam amanhã, terça-feira, e vão ser avaliados para saber se vão ter condições de jogar na quinta-feira. Mas a boa notícia para o Tite é ter esses 3 reforços aí para quinta-feira contra o Bahia. Bruno, Mari. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? E que reforços, hein, Mari Pereira? Se realmente esses 3 estiverem em condições para esse jogo da volta, onde o Flamengo já tem a vantagem. Uma vantagem importante contra um adversário difícil, que a gente já apontou aqui, né? No encontro deles de Campeonato Brasileiro, como foi difícil para o Flamengo dentro de casa passar pelo Bahia. E para superar também esse momento da ausência do Pedro, né? Porque o impacto ele é no campo, mas é um impacto de grupo também, né? Se perder um companheiro dessa maneira, muito tempo fora dos gramados, um jogador que diretamente muda as partidas para o Flamengo. Então agora, num outro momento importante para o Tite receber de volta esses jogadores. Porque a gente não trataria a recuperação do Gabigol com tanta importância como a do De La Cruz e do Arrascaeta, não é, Marra? Não, mas de repente se tornou tão fundamental quanto. Exatamente. E tomara que tenha sido assim também uma oportunidade, que seja agora também uma oportunidade para o Gabigol tentar se reencontrar, né? Porque em algum momento, volta no tempo, ele abre mão de... Ele fala que quer disputar a posição, que ele estava jogando mais atrás e que gostaria de disputar a posição. Essa é uma postura, é uma marcação de território. E ele disputa a posição. Com o passar do tempo, ele perde a posição. Então agora a posição está sendo oferecida para ele de novo. Então se ele se recupera fisicamente, se ele tem condição de jogar, acabou. É a posição sua. Porque existe a possibilidade de ele perder de novo a posição. E agora para um improvisado. E ele tem contrato, ele durante a temporada foi falado mais fora do campo que no campo. Então é uma oportunidade muito importante. E eu acho que o Tite vai dar. O Tite vai confiar no Gabigol? Vocês entendem? Eu acho que vai. Que a confiança, a expectativa é de que ela caminhe com a entrega. Né? Então, assim, vou te dar a confiança, a oportunidade para você ir lá desempenhar. Mas ele pode realmente não desempenhar a ponto de ser esse cara que vai ficar com a vaga do Pedro, de que vai marcar os gols pelo Flamengo. Então, assim, o Tite vai dar a oportunidade, eu acho que ele vai dar essa confiança, vai passar muito pelo dia a dia, que é o que a gente pontua sempre, né? Como que está no dia a dia, ele está entregando, ele está correspondendo à expectativa. E aí, no jogo, é outra coisa, né? Mas é a oportunidade que ele esperava. E jogo grande, decisivo, a gente sabe que o Gabigol gosta.
Sim. Ele não mexe assim nesses grandes jogos? Não, eu acho que para ele não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Mas... Momentos decisivos para o Flamengo. Mas ele precisa reconectar aquele Gabigol. Isso. Né? Acionar lá, não sei se é internet de escada, mas ele vai precisar fazer uma reconexão. E a gente não está falando do Gabigol de 24 nem de 23, a gente está falando de antes, né? Sim. 21, 22. Tá quase mais que no imaginário do que Isso. no factual ali. Se você imaginar assim, com característica, atacante e tal assim, com o passar do tempo, assim, talvez a imagem do Carlinhos cole mais na imagem do Pedro. Sim. Mas é um nível diferente. O Gabigol já fez muita coisa, mesmo sendo um atacante menos de área, de mais mobilidade. Resta saber se ele consegue reconectar. São 3 estrelas, então, rubro-negras: Arrascaeta, De La Cruz e Gabigol. Como será que esses 3 jogadores estão no prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha? É o que a gente vai ver agora. Não teve rodada no final de semana, mas a gente atualiza então o prêmio e mostra como essas 3 figuras importantes estão na premiação. Gabigol, Arrascaeta e De La Cruz. Ela voltou, depois ela estava no DM, estava cuidando lá da saúde, já tirou o siso, está com um sorriso perfeito. Cadê? Bota elazinha na tela pra mim. Minha querida Tati Tavares, que me deu uma dica sexta-feira em São Paulo, ela falou: não vá no transfer, nem de ônibus, nem de táxi, vá de metrô para o jogo na Neoquímica Arena. Eu não escutei, porque eu não mandei nada na minha vida, né? A Bebel, vamos no transfer. Levei 3h30, Tati Tavares, até a Neoquímica Arena. Eu escutei você, o problema é que eu não mando na minha vida. Muito obrigado pela dica, muito boa tarde. Seja bem-vinda à sua casa, donos da bola. Espero que esteja tudo bem. E vamos que vamos, traga notícias. Oi, GV, muito boa tarde para você, a todos. Bom estar de volta. Eu estava no departamento médico quase igual ali o time quase todo do Flamengo, né? Mas já me recuperando. Mas tudo bem, vai ter outra oportunidade para você conhecer o metrô, né? Que isso você não conhece ainda, né? Não é do seu patamar. Tá no meu só. O seu ainda não. Bom, vamos falar então um pouquinho de departamento médico aqui no Flamengo, porque as coisas estão melhorando por aqui, viu, GV? Hoje de manhã, 9h30, teve treinamento e tem notícia boa, porque Gabigol e Arrascaeta treinaram com bola. O De La Cruz ainda não treinou com bola, mas há expectativa de até quinta-feira ele estar disponível para o jogo. Ele ficou na academia, foi ali para o campo só para fazer um trabalho mais de fisioterapia, né? Mas até amanhã, provavelmente, deve treinar com o grupo normalmente, esses jogadores recuperados aí de problemas na coxa. Então, lembrando que Gabigol e Arrascaeta treinaram normalmente com o grupo. O Léo Pereira, ele sofreu uma entorse no joelho, mas já está recuperado e desde o fim de semana já treinava com o grupo normalmente. Também vai para a partida contra o Bahia pela Copa do Brasil, quinta-feira no Maracanã. Lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo fora de casa por 1-0, então tem uma boa vantagem aí o Tite conseguindo nesse período aí de data FIFA recuperar os seus jogadores, né, que estavam no departamento médico. Depois do treinamento, que já aconteceu, a gente está só aqui esperando do lado de fora a imprensa ser liberada, vai ter a apresentação oficial do Gonzalo Plata, né, equatoriano de 23 anos, atacante, que é o 4º reforço do Flamengo nesta janela. Ele vai ser apresentado, vai dar aquela primeira entrevista coletiva, conversar com os jornalistas, e aí a gente vai poder entender o porquê que ele escolheu o rubro-negro, né? Ele que tinha a proposta do Corinthians também aqui no Brasil. Vai poder falar um pouquinho o porquê dessa escolha pelo Flamengo. O Gonzalo Plata que vai ser apresentado hoje, mas ainda já tem o nome do bid, mas não vai jogar a Copa do Brasil porque ele não foi inscrito nesta fase do torneio. É bom lembrar disso. Essa semana, GV, inclusive amanhã, na verdade, o Marcos Braz deu como prazo aí para poder definir se vai ou não contratar um substituto para o Pedro, né? O Pedro que sofreu uma grave lesão no joelho, está fora dessa temporada, só volta a jogar em 2025. Então existe ainda uma dúvida para saber se vai ou não contratar um substituto por conta dos prazos, né, GV? Eu trago aqui para vocês, porque
A janela já fechou, então teria que contratar um jogador livre no mercado. E aí, só em relação às inscrições, na Libertadores, só até o dia 13 de setembro. Mas aí até 18 de outubro ainda podem inscrever jogadores fazendo trocas ali. A Copa do Brasil se encerra hoje, dia 9. E o Brasileirão até dia 20 de setembro ainda poderia ir fazer trocas, mas são prazos curtíssimos. Uma janela que já está fechada, então as opções ficam bem menores aí em relação a escolher um substituto para o Pedro. E ele lembra aí também que Gabigol, Carlinhos e Bruno Henrique improvisado são opções para o setor. O Flamengo ainda não definiu então se vai contratar um substituto, mas parece que não, porque os prazos são bem curtos, então o Flamengo teria que correr para poder contratar um jogador pelo menos até hoje, para pelo menos jogar a Copa do Brasil, por exemplo. Mas nos próximos dias podemos ter novidades. Então, daqui a pouquinho, 13h, tem Gonzalo Plata, a gente vai conversar com ele, vai trazer todas as novidades na terça-feira aqui nos Donos da Bola. E lembrando que a boa notícia do dia é que Gabigol e Arrascaeta treinaram com o grupo e De La Cruz está voltando. Volto com você. Notícia boa. Primeira notícia boa que Tati Tavares está de volta. Segunda que Gabigol já treinou com o time. Então, já temos uma luz no fim do túnel. Depois a senhora me explica por que a senhora conhece também São Paulo. Pode ser? Ah, você já sabe. Meu namorado mora por lá. É corintiano. Cadê o queridinho, Pedrinho? Aqui, ó. Tatizinho e Vitor Chico, São Paulo. Beijo, Tati. Obrigado. O amor é lindo, né? Muito bom. Bigodeira, Fernandite. O homem treinou, pô. O coração já tá um pouco mais aliviado. Ó, e ele gosta de fazer gol contra o Furacão. Se bem que foi o Pedro. Não, foi ele na Libertadores. Foi ele. Foi ele. Não, ele gosta mesmo. Quando ele vê o Atlético Paranaense, ele... É igual o Palmeiras. Quando ele vê o Palmeiras também, ele... O Palmeiras dá um tem tanto medinho que queria até levar ele. Pois é, mas parece que não vai. Mas quem disse que queria? Querer acho que quer. Dona Leila quer. Ela nunca disse que não queria. Isso aí. Ela nunca disse que não queria. E ele não renovou o contrato até hoje. Mas não sei se vai acontecer, não. Pra comprar, né? GV, acho que é claro que o peso da volta do Gabigol ele é maior pela ausência do Pedro. Isso é um fato. Mas eu acho que nesse momento uma notícia para se comemorar mais é a volta do Arrascaeta. Porque o Arrascaeta é o cara que eu acho que pode fazer com que outras peças sejam modificadas no esquema do Flamengo. Talvez com o Arrascaeta ele não tenha mais a necessidade de colocar o Gerson centralizado, o Luiz Araújo por vezes também jogou centralizado. Ele vai ter o cara que é o pensador, que é o criativo. E o Flamengo vai precisar desse cara, especialmente nesse jogo no Maracanã. O Bahia está com 1-0 contrário, perdendo, vai precisar sair, vai ter que dar espaço ao Flamengo. E aí é o momento para ele aparecer. Pedrinho, põe aquela, por gentileza. Então eu vou perguntar pro senhor direto e reto. Dentro de casa, com a vantagem, com o melhor elenco... Obrigação classificar. Temos. Obrigação. Muito obrigado. Não, porque não começa a me... Não, é porque... Tá perto aí? O que tá perto? Aquele negócio ali atrás ali do telão? Tá. Tá. Não, guarda. Tá aqui. Pode ser que aconteça, e é o mesmo, né? Aquele que tá encardido. Eu esqueci de comprar o do sinal. Ele mesmo, Pedrinho. Quer que eu pegue? Fica à vontade, pô. Eu vou pegar o cenário do Bom Dia Favela ali, é um muro. Para de ficar repetindo isso que você não pega, só fica prometendo. Eu só não pego porque eu não aguento. Pô. Se quebrar, não tem dinheiro pra comprar, o marido vai brigar comigo. Você aguenta, sim, aguenta. Olha aqui, põe aquela... Mano a mano, Pedrinho. Mano a mano novo, como você nunca viu. Muito bem, Lucas Pedrosa. Eu vou repassar pra você, ô Venê, a pergunta do Flávio Venick. A dúvida, na verdade, né? Será que a torcida quer o fim do Tite ou ainda não? Venê Casagrande. Não, acho que não. Até porque se a gente for parar e analisar, você tira o Tite hoje e você vai chamar quem para assumir essa responsabilidade? Lembrando que é um ano eleitoral também, então não seria justo você fazer um contrato longo, até porque você não sabe quem vai assumir a responsabilidade como presidente no próximo triênio. Então, assim, não faz o menor sentido o Tite ser demitido agora. Sou totalmente contra isso, não levanto bandeira de demissão nunca de treinador, ainda mais agora. A gente pode criticar o Tite em vários fatores. De fato, eu esperava um trabalho muito melhor do Tite. Ele vai completar um ano agora, dia 9 de outubro. Então, nesse período, eu esperava que o Flamengo estivesse voando. Só que também a gente não pode esquecer o calendário, o excesso de lesões, não só lesões musculares, mas, por exemplo, o caso Cebolinha, o caso do Vinho, o caso do Pedro, não são lesões musculares. O Tite ele vem lidando também com muitas dificuldades. Repito, a gente pode criticar a decisão do treinador em vários momentos. De fato, em alguns momentos ele erra sim,
Mas chegar ao ponto de pedir a demissão do Tite, eu acho um pouco de exagero, na minha opinião. O Lucas Pedrosa, eu também acho, essa também é a minha opinião. Eu acho que não só por olhar o mercado e entender que não tem hoje ninguém no calibre do Tite, mas também de entender que às vezes o torcedor chega num nível de exigência, e tá tudo bem, pelo que o Flamengo já conquistou na última década, de ser sempre não só vencer, mas convencer e ter atuações de gala. E o futebol nem sempre vai por esse caminho. E você trouxe um ponto na semana passada que eu achei muito interessante, Pedrosa, que você fala sobre o restante da temporada para os outros clubes. A gente estava falando de um Flamengo muito soberano ao lado do Palmeiras e em algum momento do Galo, mas ultimamente tem aparecido outros clubes para fazerem frente também para o Flamengo, Pedrosa. O futebol brasileiro ele é muito mais equilibrado hoje em dia do que era há 5 anos. Inclusive eu encaro aquele Flamengo de 2019 como um Flamengo que fez a régua subir para os outros clubes, no sentido de, se vocês não se organizarem, se vocês não conseguirem contratar bons jogadores, ter coerência de trabalho, vocês dificilmente vão bater de frente com esse time aqui que está se organizando muito bem para ser uma potência como é o Flamengo. Então hoje você não tem só o Palmeiras e o Atlético Mineiro, você tem Botafogo, você tem o Cruzeiro chegando, você tem Bahia, Fortaleza. Mal ou bem, os times que estão no meio da tabela, o São Paulo, por exemplo, o Vasco da Gama, um Atlético Paranaense, eles vão fazer frente quando forem jogar contra o Flamengo. Não existe mais jogo fácil dentro do futebol brasileiro. Até mesmo se você enfrentar o Atlético Goianiense, você vai ter dificuldade. Então eu acho que o futebol brasileiro ele tem crescido de nível. Isso não é um problema do Flamengo. É claro, eu concordo com o Vania, por exemplo, no sentido do desempenho. Eu esperava um desempenho do Flamengo melhor dentro de campo, bola jogada. Mas em relação ao resultado, o que eu vou contestar do Tite? O Tite está nas 3 competições, o Flamengo é o único time que está nas 3 competições, que ainda consegue, junto com o São Paulo, se eu não me engano, ainda consegue estar com chance de título. E para você ter uma noção, o São Paulo não disputa Campeonato Brasileiro. Quem disputa Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Então dá para olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Copo meio vazio, o desempenho do Tite dentro de campo com as peças que ele tem deveria ser um pouquinho melhor. Copo meio cheio, o Tite está aí nas 3 competições disputando e o Flamengo tem chance nas 3 competições. E esse sempre foi a maior marca do Tite, a efetividade. Ô, Vene Casagrande, eu prometi um drone e eu quero saber se você vai cumprir. Você tem um drone sobre o mercado da bola? É o que é? Sobre o mercado da bola? É esse o drone? Não, é o treino. É o treino. Eu tô ficando já boas notícias no Flamengo, a verdade o drone é essa. dele Apesar é no treino. de tudo, boas notícias no Flamengo. Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta treinaram com o grupo nessa segunda-feira, ou seja, é um indício que podem ficar à disposição para o jogo de quinta-feira. Nico de la Cruz fez um treino individualizado com os fisioterapeutas. Ou seja, Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta estão na frente do Nico de la Cruz para poder retornar ao gramado. Vene, isso quer dizer que o de la Cruz não vai ficar à disposição na quinta? Não. O Flamengo ainda tem terça e quarta para se preparar para esse jogo. E eu vou ser bem sincero, não vejo nenhum problema se ele não ficar à disposição para quinta-feira. Porque o Flamengo depois tem um clássico super importante pelo Campeonato Brasileiro. Se ainda sonha em disputar o título com o Vasco da Gama, que vive um baita momento. E depois tem um jogo extremamente importante, que para mim é o jogo mais importante na temporada até o momento, que é contra o Peñarol. Estamos falando de Libertadores da América, é a competição mais importante de futebol sul-americano. Será que o Nico não está sendo pensado para esse jogo aí, ô Vene? Eu espero que sim. Eu não vejo nenhum motivo para você forçar a barra e botar o Nico de la Cruz diante do Bahia. Lembrando que é Copa do Brasil. Eu vou sempre dizer aqui, Flamengo tem que priorizar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. A briga do Flamengo tem que ser essa. Se ganhar a Copa do Brasil, ótimo. Mas, primeiro, tem que pensar Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu vou discordar do Pedrosa porque nos últimos tempos o Flamengo está apenas jogando, não está disputando o Campeonato Brasileiro. Eu não estou discordando de você, entendi. Estou criticando o Flamengo. Porque a verdade é o seguinte, o Flamengo parece que está menosprezando o Campeonato Brasileiro. Eu não sei. E está dando prioridade à Copa do Brasil e à Copa Libertadores da América. Até outro dia o Flamengo era líder. Até outro dia que eu falo rodadas atrás, porque o brasileiro está tão equilibrado que realmente essa busca ali da primeira colocação, ela está muito insana, vamos dizer assim. Então, eu vejo o Flamengo brigando sim pelo título brasileiro. Eu também vejo o Flamengo brigando. E se a gente for olhar números e tabela, o Flamengo está brigando. Agora, será que o Flamengo está priorizando a briga pelo Campeonato Brasileiro? A minha crítica é essa. Ano passado, o Flamengo fez uma temporada horrível e chegou na última rodada tendo condições de ser campeão. Você quis dizer que
Pela postura, parece que não. É isso. Mas que matematicamente sim. Claro, matematicamente mas foi exatamente tá, isso que o ué. Pedrosa falou. Ele falou que em campo o Flamengo não está entregando o que se esperava até pelas peças que tem. Mas se você olhar o copo meio cheio, o Flamengo briga pelo brasileiro. Porque matematicamente briga, né? E tem um ponto, Fernanda, que eu acho que a gente não parou para olhar quando a gente fala sobre calendário de futebol brasileiro, problemas que os times têm. Nenhum outro time foi mais prejudicado na Copa América do que o Flamengo. E no momento mais difícil que o Flamengo teve durante a Copa América, porque o Flamengo perdeu 5 jogadores, o Flamengo conseguiu continuar disputando o Campeonato Brasileiro. Então, no maior momento de oscilação do Tite, ele continuou ali em cima. E foi isso que deixou o Flamengo hoje, tem o quê? 6 pontos de diferença para o primeiro colocado, mas está ali 2, 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, gente, muda tudo. Até o jogo contra o Botafogo, o Flamengo era favorito ao título, o Botafogo foi lá e venceu o Flamengo e as coisas acabaram mudando naquela situação. O Fortaleza chegou de cantinho quando ninguém esperava. Então, assim, ainda tem muita temporada pela frente. Eu encaro, mesmo não tendo um desempenho maravilhoso, o Flamengo ainda disputando o título, todos os títulos que está competindo. Vocês lembram daquele debate quando a gente falou aqui, quando os jogadores retornassem das seleções, a cobrança seria em cima de quem, se o desempenho caísse? Está sendo em cima do Tite. Eu achei que deveria ser das peças que serviram, né? Depende. Não, mas na época eu dei essa opinião. Você falou, não, vai ser em cima do Tite. Vai ser em cima do Tite, porque o Tite ele tá tendo à disposição dele vários jogadores. Claro, agora a gente pôde ver aí um excesso de lesões. Mas, mesmo quando ele tinha todo mundo à disposição, ele não conseguiu manter o mesmo nível que ele tinha durante a Copa América, mesmo com muitos desfalques. Por isso que a cobrança está sendo em cima dele. E eu acho até que está certo, tá? Porque individualmente falando, um ou outro caiu de produção, mas coletivamente falando, o Tite não consegue deixar o Flamengo regular no ponto de vista positivo. Só para fechar o debate, né? Hoje é o último dia para contratar jogadores que estão sem clube. Então, por exemplo, se o Flamengo não contratou um reserva pro Gabigol ou um centroavante para disputar, vai com o Gabigol mesmo, assim como o Vasco, assim como o Botafogo, ninguém mais pode contratar caso não contrate. Quando que a gente ia imaginar que há um ano, a gente estava um pouco mais de um ano, a gente falando de um Gabigol que não aceitava sentar no banco. Sim. E a torcida chiava e com toda razão. Que a gente escutasse essa frase aqui nesse programa. O Flamengo vai ter que arrumar alguém para ficar no lugar do Pedro ou vai ter que ficar com o Gabigol mesmo. Gente, o futebol é uma loucura. Já vamos falar O Flamengo aí continua aí no último dia aí tentando a contratação aí de Martial. Pode acontecer se uma condição for atendida, o atacante Francisco está livre no mercado e é grande alvo do Mengão. Notícia saiu aí pelo portal Bola VIP, vamos deixar os créditos aqui. Ele sempre traz atualizações aí do futebol, especialmente aí do Flamengo e time geral brasileiro e também fora do Brasil também. Segundo informação apurada pelo comunicador Fabrício Lopes do site O Dia, o Flamengo está de olho em um nome, Marcos Braz, que é muita contratação do francês Martial, ex-Manchester United. O principal interessado em trazer o atleta é o dirigente Marcos Braz. A questão é que o problema seria o fator do jogador não atuar há mais de 8 meses. Conforme a apuração aí do portal O Dia, para fechar o negócio, Martial deseja um salário de 2 milhões de reais mensais e 3 anos de contrato, somando a um valor total de 72 milhões de reais. Ainda segundo o site, a negociação chegará ao fim e se encerrarão aí na próxima terça-feira. Então o Flamengo aí tenta aí a contratação do francês Martial, que é um grande sonho aí, e quem está na frente dessa contratação se chama aí o dirigente, o vice-presidente aí do Flamengo, Marcos Braz, aí sonha aí em realizar esse sonho aí trazendo o Martial.